Belo Horizonte inaugura o primeiro hospital veterinário público de Minas Gerais. Papa Francisco finaliza a visita ao Iraque. E ainda, pesquisa revela variação nos preços de produtos de supermercado em Belo Horizonte e região metropolitana. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Foi inaugurado em Belo Horizonte o primeiro hospital veterinário público da história de Minas Gerais. Localizado no bairro Carlos Prates, região noroeste da capital, o espaço vai funcionar 24 horas por dia e realizará cirurgias de pequeno, médio e grande portes. Petrúquio tem sofrido há algum tempo. Flávia até procurou ajuda de veterinário, deu remédio para ele, mas não se recuperou. Ela procurou o Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte para tratá-lo. O meu cachorro está sofrendo já tem uns 3 meses. E eu sem condição de estar tratando dele, né? Porque é muito caro. Não tem condição, só tive condição de pagar a consulta só. Então, assim, esse hospital veio numa hora boa mesmo, assim, porque a gente que não tem condição agradece. O primeiro hospital veterinário gratuito do estado foi aberto para ajudar os pets de pessoas que os amam, mas nem sempre têm os recursos para cuidar deles. O público-alvo desse hospital é população de baixa renda, protetores independentes e ONGs e também um outro público que as pessoas acabam ignorando, que são seres invisíveis do nosso município, que são os moradores em situação de rua. A Prefeitura de Belo Horizonte investiu cerca de R$ 1 milhão na contratação de pessoal, adequação do espaço e compra de equipamentos. Nesse primeiro momento, serão feitos 30 atendimentos por dia. As senhas serão distribuídas a partir das 8 horas da manhã. Dependendo da demanda, esse número pode aumentar. Durante a consulta, cães e gatos podem ser encaminhados para exames laboratoriais ou de imagem. Todos eles realizados na hora no próprio hospital. Em caso de cirurgia, ela será agendada e, assim como todos os serviços, será realizada de graça. Também há estrutura para internações com assistência médica 24 horas. É uma responsabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo a gente está abrindo as portas aí para um ambiente, um atendimento na saúde animal, que é essencial para a região, né? Essa saúde animal ela é bastante importante. A gente acaba atendendo uma demanda reprimida, né? Aquela pessoa que geralmente não tem condições de pagar uma consulta particular, que acaba nos procurando. Depois que pariu, Neguinha ficou com uma ferida na barriga. O atendimento recebido no hospital para tentar resolver esse problema agradou o tutor. O atendimento é ótimo, foi muito rápido mesmo. Rapidinho e atendeu com muita paciência e educação. Legal, né? Agora vamos fazer um link direto com o estúdio da Rádio América M750. Quem está por lá é o apresentador do Manhã América, o querido Giovanni Rodrigues, que traz para a gente os destaques da programação desta terça-feira. Um excelente dia para você, Giovanni. Excelente dia para você também, Síria. Um bom dia a todos. Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã, que traz notícias sobre política, local, nacional, cidades e muito mais para você. A apresentação com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. Olha só, no Tarde Viva desta terça-feira, você vai conferir quais são os principais cuidados com o uso da máscara. Apesar de servir aí com escudo, né, como um escudo para as gotículas e micro-organismos que podem conter o coronavírus, se for utilizada de forma correta. A máscara ela pode passar aí de aliada a inimiga da nossa saúde. Então a conversa de hoje será com o infectologista e ele vai esclarecer as principais dúvidas a esse respeito e você não pode perder. Hoje a partir da 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. Em meio aos riscos de contaminação e complicações geradas aí pelo Covid-19, quais os principais mitos que envolvem aí a alimentação? Será que a obesidade
é um fator que pode agravar o quadro da doença? Esses são alguns itens importantes que serão abordados na entrevista de hoje no Falando de Vida desta terça-feira. E o convidado é o nutrólogo da rede Paulo de Tarso, Juan Bernard, a partir das 4h30 da tarde. Você não pode perder. O programa é apresentado pela nossa amiga jornalista Lina Freire. E o fim de noite, hoje à noite, com Rosemar de Oliveira, nós vamos falar o seguinte. Veja bem, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele preside aí nesta quinta-feira, dia 11 de março, celebração eucarística em memória do servo de Deus, Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, fundador da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Saiba todos os detalhes no programa Fim de Noite com Rosemar de Oliveira, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América, AM 750, também na Rádio Cultura AM 830 e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Muito obrigada, Giovana. Um grande abraço para você, para toda a turma querida aí da Rádio América AM 750. E agora é hora das notícias desta manhã de terça-feira. O André Cristino já está por aqui para atualizar todos nós sobre os principais fatos. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. André, vamos começar falando, claro, da situação do coronavírus. Vamos atualizar, então, para quem nos acompanha de casa nesta manhã. Os números continuam subindo na capital, né? A Prefeitura abriu novos leitos de UTI para a Covid, tanto alguns leitos que atendiam os outros públicos e foi transferido para a Covid, como foram criados de fato leitos, mesmo assim os números subiram. Vamos dar uma olhadinha na ocupação, a UTI subiu cerca de 4% e está batendo agora 85,4% de ocupação. A enfermaria subiu mais de 8%. Chegou a 69,6%, já está quase na onda vermelha. E a taxa de transmissão, essa teve sim uma pequena queda, passou de 1,16 para 1,15. Vamos ver os números totais já da pandemia em Belo Horizonte. Já são 118.122 casos confirmados, com 2.826 pessoas que morreram. 11 mortes foram confirmadas ao longo do final de semana. O número de vacinados já são 134 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina, 134.630, e que receberam as duas doses, 69.796 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Para tentar controlar um pouco mais a questão do coronavírus na região metropolitana, ontem houve uma reunião da associação que reúne aí os 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos 21 municípios já concordaram de fazer parte de uma nova onda, né? A Onda Lilás. Ela foi criada pelos municípios, levando como base as ondas do Plano Minas Consciente do governo do estado. Então, essa Onda Lilás, ela fica entre a onda vermelha e a onda roxa do Plano Minas Consciente. E aí, do que ela prevê? Ela prevê um fechamento, um toque de recolher a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, nesse período, apenas os serviços essenciais poderiam ficar abertos. Com isso, então, o comércio, atividades esportivas e templos religiosos, eles teriam que encerrar suas atividades às 7h30 da noite. Além disso, está proibida a venda de bebida alcoólica gelada, seja em bares, restaurantes, até mesmo no supermercado. A ideia é evitar que as pessoas comprem essa bebida no estabelecimento e a consumam na rua, do lado de fora. Então, são algumas medidas, então pelo menos 21 municípios já aderiram a essa nova onda, entre eles estão Contagem e Santa Luzia. Hoje não é dia do Malco Camargo participar aqui conosco, mas vamos falar de política com o André Cristino também. Afinal, tem uma decisão aí do ministro Edson Fachin que está movimentando o noticiário nacional e internacional envolvendo o ex-presidente Lula. Explica melhor para a gente que decisão é essa. Pois é, ontem o ministro Edson Fachin, ele cancelou, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referentes à Lava Jato. Com isso, o Lula está elegível de novo, ele pode voltar a ser candidato a qualquer cargo público no país. A decisão do Fachin, ela repercutiu não só no Brasil como no exterior. As pessoas apontam Lula como o principal adversário de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. A decisão do Fachin, ela foi baseada, segundo a decisão dele, a Justiça Federal de Curitiba não teria autoridade para julgar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que as denúncias contra ele não têm nenhuma relação com a Justiça do Sul. Então, o Fachin não anulou as investigações, ele só passou de Curitiba
para o Distrito Federal. Então, Lula vai ser julgado pelo Distrito Federal. Mas o que acontece, a questão? Muitas provas dessas ações contra o Lula, elas foram divulgadas que houve uma participação direta do juiz Sérgio Moro junto ao Ministério Público, o que por lei é proibido. Então, a defesa do Lula deve utilizar essas conversas que foram vazadas para derrubar algumas dessas provas. Então, é um julgamento que tende a demorar muito e muitas reviravoltas ainda devem acontecer, porque grande parte das provas devem perder a sua validade. Com essa suspensão também do poder de Curitiba julgar o Lula, também foi interrompido o julgamento contra o juiz Sérgio Moro, porque seria julgada a suspeição dele. O que é a suspeição? É que ele teria tomado atitudes levando em consideração ou o gostar de alguém ou o odiar alguém. No fato, seria ser um inimigo de Lula e por isso teria tomado essas decisões. Como se interrompeu a jurisprudência ali de Curitiba, também foi levantada a questão de que o Sérgio Moro não poderá mais também ser julgado por ter interferido nas ações da Lava Jato. Muita coisa para acontecer nesse caso ainda, muitos desdobramentos, e a gente vai divulgar aqui para o nosso telespectador. Para fechar nossa conversa, vamos falar de preço de combustível. André, tem mais aumento, André? Mais aumento, acho que o pessoal já está acostumando que toda semana tem aumento. Foi o 6º aumento do combustível, vai aumentar aí mais de 8,8% a gasolina e com isso, aqui em Belo Horizonte, você já consegue achar gasolina a R$ 6,00 em alguns postos. O diesel vai ter um aumento aí de 5,5%. Em Belo Horizonte já está a R$ 4,65. Foi o 5º aumento do diesel e o 6º aumento da gasolina. E aí, com isso, o etanol, que não tem nada a ver com o petróleo, acaba subindo também, porque aí aumenta a procura pelo etanol e, com isso, o preço sobe. Vai subindo, não sei onde que a gente vai chegar, viu? André, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. O Papa Francisco já está de volta a Roma após uma histórica viagem ao Iraque. Francisco ficou 3 dias no Iraque e se reuniu com lideranças muçulmanas. Visitou cidades devastadas pelo Estado Islâmico e condenou as guerras por motivos religiosos e a opressão ao terrorismo. Essa foi a primeira visita de um Papa ao Iraque e a primeira viagem internacional de Francisco após o início da pandemia de Covid-19. O país abriga uma pequena comunidade cristã, porém muito antiga e ligada às igrejas católicas orientais, como a Caldeia. Um forte apelo marcou o pronunciamento do Papa Francisco no Iraque. Abre aspas, venho como penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, Príncipe da Paz. Fecha aspas, foi o que disse o Santo Padre. E vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, Principe della Pace. Quanto abbiamo pregato in questi anni per la pace in Iraq. San Giovanni Paolo II non ha risparmiato iniziative e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenze per questo. E Dio ascolta sempre. Sta a noi ascoltare Lui, camminare nelle sue vie. Tacciano le armi. Daqui a pouco, variação nos preços de produtos de supermercado chega a mais de 200%. E você vai saber ainda os detalhes do Fórum Arquidiocesano da Pastoral de Liturgia. Voltamos em instantes.